A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Falamos sobre a insegurança no último episódio, e hoje falamos sobre o exagero da alta confiança. É ruim você ser uma pessoa insegura, mas ruim também você ter uma autoconfiança com exagero. O que eu acabei de ler aqui agora está em Provérbios 16, no versículo 18, com base na palavra de Deus. Uma pessoa com autoconfiança em exagero, é bom ter autoconfiança, é bom ter segurança, é bom você não ser uma pessoa que se curva diante das situações, mas também exagerado causa você a doença mental. A falta de humildade no coração da pessoa o distancia de pessoas, o distancia da presença de Deus, o distancia de amigos. A pessoa soberba demais, que se acha dono da verdade ou quer entender de tudo. Você já conheceu pessoas assim? Até conversar com uma pessoa assim se torna desagradável. Eu já não gosto. E esse sentimento atrapalha também o desenvolvimento dessa pessoa com Deus. Porque é uma pessoa difícil de reconhecer os seus pecados, os seus erros. É difícil o convívio. Atrapalha também no relacionamento. Atrapalha também no seu trabalho. Segue alguns sintomas de uma pessoa que é dessa forma, tá? Uma pessoa com autoconfiança exagerada, ela se torna uma pessoa arrogante, ela não considera a opinião das pessoas, ela não aceita que as pessoas venham criticar ou dar alguma opinião sobre o seu trabalho ou sobre a sua atitude. Ela toma decisões imprudentes devido à crença excessiva na sua própria habilidade. Tem dificuldade mesmo de ouvir a opinião de outra pessoa em questão de alguma atitude que pode ser tomada em relação a um trabalho de escola, por exemplo, a um trabalho em grupo. Ela não consegue ouvir, ela só quer entender que o jeito dela, a forma dela é a melhor, é a mais fácil. Ela tem a tendência de ignorar ou diminuir as pessoas. Você conhece pessoas assim? Ela gosta de humilhar a outra pessoa, minimizar a outra pessoa, sempre que está acima do pedestal que fala. Uma pessoa dessa tem dificuldade em trabalhar em equipe. Essa pessoa também ela tem dificuldade em aprender. Isso causa um impacto negativo em todos os sentidos. Na amizade, com o próximo, com o familiar. Mas você sabia que muitas dessas pessoas, elas têm uma doença dentro dela, mais grave ainda?
às vezes essa pessoa está dessa forma porque ela era desse jeito. Mas existem pessoas que são desse jeito, elas colocam esse excesso de autoconfiança à sua frente para proteger o que realmente está no coração dela. O medo de crítica. Ela se torna uma pessoa arrogante, ela se torna uma pessoa estúpida, porque não gosta que o seu ego seja ferido, porque o seu passado fez ela colocar essa capa de proteção nela. Ela passou por alguma situação e essa situação veio fazer o coração dela se endurecer. E o coração dela endurecido se tornou insensível. E ela se acha o dono, a dona da razão, por talvez, aparentemente, ter superado algo sozinho. O senhor está dizendo então que uma pessoa com um excesso de autoconfiança, ela age assim porque ela está procurando sua autodefesa. Isso é uma forma de defesa, sim. É uma forma de defesa em dificultar as pessoas, talvez até mesmo ajudá-las a se tornar uma pessoa melhor. Talvez tem pessoas aqui que têm exercido essa autoconfiança e está agora me criticando. Não é bem assim, não tem que ser desse jeito, porque é uma forma, é um jeito, é uma atitude que você está demonstrando que você é uma pessoa doente. Porque a autoconfiança em exagero, ela demonstra que no íntimo do seu coração você é uma pessoa insegura. Você está vendo que uma coisa leva a outra? A doença mental, a doença do coração, não sei da forma que você deseja falar. Eu entendo como uma doença do coração. A sociedade hoje em dia fala doença mental. Então vamos conforme as pessoas gostam de ouvir. A palavra bonita, né? Que fica bem perto da sociedade. A doença mental. A pessoa com excesso de arrogância, com excesso de autoconfiança, ela dentro de si é uma pessoa insegura. Não tem aquelas pessoas que gostam tanto de mentir, que ela mesma acredita na sua própria mentira? Pois é, a pessoa autoconfiante é do mesmo jeito. Ela se convence que é superior às pessoas, ela gosta de humilhar as pessoas, ela gosta de estar por cima da carne seca, vamos dizer assim, mas quando se trata de reconhecer o seu erro, ela se sente incapaz de reconhecer que está errado. É como um mentiroso que eu disse. Você está lá, você estava com a pessoa contou a história todinha, acreditou, até tenta te convencer. Você estava com a pessoa junto no acontecido e você sabe que não é verdade, mas a pessoa está tão convincente que está certo que as pessoas acreditam. Mas você sabe que está convivendo com a pessoa no mesmo dia, na ocasião, sabe que é mentira, e a pessoa que está mentindo acredita na sua própria mentira. O autoconfiante é dessa mesma forma. Ela acha que está certo, ela aí quer humilhar as pessoas. Vem alguém, por exemplo, dá uma opinião, ela não aceita a opinião, quando isso não humilha a pessoa, e isso também prejudica o convívio de uma pessoa dessa com Deus e o convívio de uma pessoa dessa com as pessoas. Está aqui na palavra. A soberba procede à ruína. A pessoa que é soberbo, que é a autoconfiança, exagero, ela cedo ou mais tarde vai se arruinar. Seja na vida sentimental, seja na vida profissional, seja em uma amizade, seja dentro da sua própria casa. E a altivez do espírito, a queda, cedo ou mais tarde, cai.
Como eu falei uns dias atrás, nós somos constituídos, foi o último episódio, por um pouco menor do que Deus. Não é que nós somos por um pouco menor do que Deus que nós temos que pisar nas pessoas. É bom ser confiante? Ótimo. Ajuda você demais em muitas coisas. Mas em exagero, isso destrói a sua vida. Isso acaba com você. Isso atrofia a sua vida. O não ter insegurança é bom, mas com controle, tudo moderado. Jesus, em certa ocasião, disse: vós sois o sal da terra. Isso aos discípulos. Por que Jesus usou justamente o sal? Para que serve o sal? Para que usamos ele? Nós usamos para temperar, para dar o gosto. Não é verdade? Uma comida sem sal é gostosa? Eu particularmente não gosto. E uma comida salgada é gostosa? Eu particularmente também não gosto. Mas uma comida, um sal no ponto certo, não é saborosa? Justamente. Assim também, a autoconfiança no bom tempero, na boa medida, ela traz benefício. Nós gostamos de uma pessoa confiante, segura, de conversar. Uma conversa se torna uma conversa sadia, se torna uma conversa ali que um aprende com o outro. É ruim também conversar com uma pessoa insegura, aquela pessoa pessimista, que só não vai dar certo. Não, é ruim, horrível. Mas também é horrível conversar com uma pessoa com a sua autoconfiança exagerada. É uma pessoa inconvivível para mim, na minha opinião. Que ela não escuta, ela quer estar sempre na razão. Mas está escrito que a queda virá, a ruína virá. E mais um versículo bíblico para que possamos encerrar esse tema, esse terceiro episódio. Acompanhe os demais, tá? É bom para você, para o seu desenvolvimento da fé, para o seu crescimento com Deus. Aí nós encontramos em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz. Isso é Tiago dizendo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus se alegra na pessoa humilde. Pessoa humilde não é pessoa fraca de espírito, não, tá? Não é pessoa que faça fome, não. Uma pessoa pobre, não. Humildade, quando a Bíblia fala sobre isso, é aquela pessoa que reconhece o seu erro, reconhece a dependência de Deus, reconhece que precisa, às vezes, da ajuda de pessoas. Isso é humildade. Ah, não é pobreza, não. Tem muito pobre aí que quer ser, é mais orgulhoso do que os ricos, tá? Humildade é reconhecer que somos iguais, que não existe melhor do que ninguém melhor do que ninguém. Nós somos nada. Hoje nós estamos vivos, mas quem garante que estaremos vivos amanhã, né? A humildade procede à honra. E diz assim, para a gente encerrar aqui: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Eu quero falar sobre isso amanhã. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ano dobre, limpai o coração. Quero falar sobre isso amanhã, tá? Mas hoje, trabalhe dentro do seu coração a autoconfiança, o exagero da autoconfiança. Você procurar autoconfiança é bom, mas o exagero dela não é bom, não. Trabalhe isso dentro de você. Trabalha
ter um coração humilde, um coração disposto a ouvir a voz de Deus, porque o soberbo não consegue ouvir a voz de Deus. O soberbo não consegue entender a vontade de Deus. O soberbo não consegue se aproximar de Deus. O soberbo não consegue trabalhar dentro do seu coração a humildade. O soberbo consegue trabalhar somente o seu orgulho, a sua soberania, essa palavra que eu queria falar. Pai, dá um coração igual ao do Senhor, um coração disposto a obedecer, um coração temente ao Senhor, um coração que se desvia do mal. Meu Deus, não queremos ser pessoas inseguras, mas também não queremos ser pessoas soberbas, com autoconfiança em exagero. Queremos ter um coração na medida certa. Como o Senhor disse aos discípulos através de Jesus Cristo, seu Filho: vós sois o sal. O sal insípido não serve para nada. E a comida salgada também, Senhor, ela perde o sabor, o gosto. Pai, então que essa pessoa, até mesmo eu, possamos ser o sal da terra. Ter tudo na medida certa, conforme a tua vontade e o teu querer. Então trabalhe no coração dessa pessoa. Eu te peço isso de todo o coração, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Acompanhe nosso próximo episódio, tá? Se você não tem os demais, só você me pedir aqui que eu encaminho para você. Faça parte do grupo. Nós vamos trabalhar, nós vamos marcar o dia da cura do coração total. Tem uma promessa de Deus para você, tá bom? Fique com Deus, fique na paz em nome de Jesus.